nesse período em que lá passei, tá bom? Então eu queria abrir de imediato já para algumas perguntas, né? Algumas questões que porventura vocês possam ter, e logo em seguida a gente vai caminhando também algumas colocações que entendo que serem oportunas para a gente fazer nesse momento também, tá bom? Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Sem confusão, pelo amor de Deus, hein? Um de cada vez. Se não tiver nenhuma, a gente vai descansar. Laura tem aqui, então vamos lá. Fala, garota. Estamos sentindo Serginho Groisman. Não é uma pergunta, não. É um comentário que falou muito comigo, essa questão de temer aos homens. Porque eu me vi, ultimamente, temendo muito mais aos homens e mais à avaliação que certas pessoas teriam de mim como crente do que como Deus ia me ver. Em outras palavras, vou explicar melhor. Aconteceu que eu pago uma disciplina, 2 disciplinas, que é irmão de um presbítero aqui da igreja. E aí, eu já fiquei doida, já pensando, meu Deus do céu, como é que ele vai me enxergar como crente? Eu tenho que tirar nota boa. Posso tirar nota baixa? Não, se eu tirar nota baixa, que crente peba que eu vou ser. Aí eu fiquei nisso e muito preocupada com a prova. E meu Deus do céu, não sei o quê. E agoniada. E aí eu conversei com o presbítero daqui da igreja sobre isso. Que a intenção do meu coração estava totalmente equivocada. Que eu estava querendo ter uma aprovação de homens, ter uma aprovação de como ele estava me vendo como cristã e não de como eu estava servindo, estudando para a glória de Deus. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, eu sou muito miserável. Era o tempo todo nesse estudo, eu perplexa com a minha pecaminosidade mesmo. De olhar para isso, meu Deus do céu. O tempo todo eu volto para o que as pessoas acham de mim, como é que essa pessoa vai me ver como crente. E não primeiro nessa hierarquia, né? Como Deus vai enxergar o meu serviço a Ele. Aí era só isso mesmo que eu estava pensando. Só para reverberar aqui um pouquinho, é óbvio que a nossa imagem diante das pessoas tem valor. A Bíblia diz que um bom nome vale mais do que muito dinheiro. Mas a nossa imagem não é a coisa mais importante. Quando ela se torna, como é o caso desse exemplo, então é porque nós estamos envolvidos com o pecado da idolatria. De alguma maneira, nós nos tornamos grandes demais. Tem um livro que é muito legal, chamado Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno. Esse livro é muito interessante. E eu costumo dizer que a melhor maneira de lidar com o temor de homens é estudar teontologia. O que é teontologia? É a parte da teologia que estuda quem Deus é. Vocês pararam para perceber como é que a gente estuda pouco isso? Porque parece pouco aplicado, parece pouco relevante. A gente está sempre atrás do o que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer. E não, esquece um pouco você e o que você tem que fazer. Olha para quem Deus é. Contempla a grandeza de Deus. E aí na medida em que você faz isso, você fala, é isso? É esse Deus que eu digo que eu sirvo? É esse Deus? Aí você se maravilha com Ele. Aí você fica desse tamanho assim, ó, e Ele fica gigante. Mais alguém? Pastor, se não tiver mais alguém, Pois não. eu vou aproveitar aqui e já trazer algumas palavras também, buscando de alguma maneira contribuir com a resposta objeto aqui do nosso fórum, que é como o cristão pode influenciar positivamente na academia, na universidade. E para isso eu quero compartilhar aqui um breve testemunho meu enquanto universitário. Eu me graduei na Universidade Estadual aqui da Paraíba, no curso de Direito, e no primeiro semestre eu fui pagar uma disciplina chamada Criminologia. E o professor, era um professor, lá vai de novo, um professor de Sociologia. E aí, esse professor muito festejado no meio acadêmico,
ele tinha feito voltado de um pós-doutorado lá da Universidade de Frankfurt, que a gente sabe que é o foco ali da ideologia marxista, né, dessa ideologia woke também. E ele disse uma vez, logo no primeiro encontro, a seguinte frase: a partir desse momento que nós estamos dentro dessa sala de aula, nós deixamos todas as nossas crenças e valores do lado de fora e aqui dentro nós vamos estudar a ciência, ponto. E aí eu fiquei com aquilo inculcado na minha mente. Eu já entrei na universidade, já era convertido, já tinha uma cosmovisão cristã que entendia a influência das Escrituras Sagradas em todas as áreas da minha vida, mas não sabia bem como lidar com aquilo. E aí comecei a me aprofundar no estudo de liberdade religiosa, e eu disse, um dia eu ainda vou voltar naquela universidade e dizer exatamente o contrário, ou seja, que não se separa uma pessoa das suas convicções, mesmo que seja uma convicção cristã, uma cosmovisão que tem a Escritura Sagrada como parâmetro para a sua vida, né? E aí fiz um processo seletivo para ser professor temporário, fui professor lá por um tempo, e dizia exatamente isso aos meus alunos, né? E com isso eu quero dizer o seguinte, que na universidade prevalece uma perspectiva secularista, que quer dizer que a sua crença, a sua visão de mundo, se ela for religiosa, ela não tem absolutamente nenhum valor. Contudo, isso é um grande equívoco, porque eles levantam uma bandeira de suposta neutralidade e muitas vezes utilizam o argumento do Estado ser laico, mas na verdade eles estão querendo impor a ideologia deles e até a religião deles, querendo de alguma maneira afastar a cosmovisão cristã desse ambiente acadêmico. E a gente precisa ficar muito alerta a isso, para, ao invés de ser influenciado por pensamentos como esse de um professor, a gente ter exatamente uma postura contrária, no sentido de a gente se expressar livremente dentro da academia sobre aquilo que acreditamos. E, nesse sentido, pastor Felipe, a gente, juntamente com outros colegas cristãos da universidade, a gente fez alguns grupos, fez alguns eventos, fez um encontro de acadêmicos cristãos. E olha a promoção que eu arrumei para o meu querido pastor Val, que coloquei ele para falar sobre ideologia de gênero e cosmovisão cristã na Universidade Estadual, né? Imagina aí. Então, isso chamou a atenção, né, de outras pessoas, de pessoas que quiseram conhecer a visão de mundo cristã, que passaram a questionar esses dogmas supostamente científicos e acadêmicos que eles querem impor. E com isso, a gente precisa enxergar não só o ambiente acadêmico, mas já que é o tema, precisamos entender o ambiente universitário como dois campos diferentes. Primeiramente, pastor, um campo de batalha, onde nós enfrentaremos diversos desafios de ordem intelectual, né, como essas teorias, mas também de ordem prática, né, como o relativismo moral, que faz muitas vezes a pessoa se entregar a determinada prática pecaminosa, e aí vai na esteira do que o pastor falou, de o coração já inclinado a fazer o mal e acabar se desviando, né? Então esse é o campo de batalha, mas por outro lado é também um campo missionário, inclusive a gente tem diversos exemplos de organizações cristãs que se juntam dentro da academia para fortalecer esse vínculo, essa comunhão e, como diz a palavra de Deus, né, não deixar ser influenciado, mas permanecer com a mente de Cristo diante desses desafios. Então, se você é um jovem cristão universitário, se você é pai de universitário, ou seus filhos futuramente, que certamente enfrentarão, são esses os conselhos, né, diante da minha experiência que eu gostaria de compartilhar nessa noite. Muito bom. Eu queria reverberar o que Rafael falou muito, muito bem aqui, só para complementar e dizer o seguinte, Rafael, eu acho que um dos desafios nossos é o desafio da perspicácia intelectual. Nós precisamos ser um pouco mais perspicazes.
E mais uma vez, não tem segredo, não tem oração forte para resolver isso. Tem que ir atrás, se você quiser, você tem que se tornar um pesquisador. Tem que lidar com isso. Esse professor do Rafael aqui, que entrou na sala e disse isso, filosoficamente falando, ele está uns 300 anos atrasado. Uns 300 anos atrasado. Por quê? Porque desde que Immanuel Kant escreveu a Crítica da Razão Pura, na filosofia, ninguém mais pensa que a mente humana funciona à parte de outros aspectos da sua existência. Então, assim, ele está atrasado uns 300 anos. Ele está atrasado sobre a maneira como se pensa a respeito de paradigmas científicos. Ele não leu Thomas Kuhn, possivelmente. Ele não leu Michael Polanyi, por exemplo. Todos eles dizem, conhecimento científico não se desenvolve assim, ó. Ele se desenvolve assim, ó, por meio de mudanças de paradigma que conduzem a ciência para outros lugares. Ou seja, tem alguma coisa antes que vai impulsionando. Então, como é que eu chego numa sala de aula, entro e digo, a partir de agora, só existe a dimensão intelectiva e nada mais impacta ou influencia aqui. Esse professor não vai conseguir viver 2 dias sem soltar um pressuposto que ele trouxe. Ele não vai... Então, assim, se a gente trabalhar de verdade, eu vou dizer para vocês, a gente encontra até bibliografia no ambiente secular que contrapõe o que os nossos professores seculares dizem. A gente nem precisa de bibliografia escrita por cristãos para contrapor algumas coisas que dizem. Sabe por quê? Porque o ambiente universitário brasileiro, ele se arroga de ser plural, mas ele não é plural. Ele é altamente religioso e dirigido por uma visão particular e específica. Tem um monte de pensador enterrado na academia brasileira. Eu não estou falando de gente de fora, estou falando de dentro. Gente como José Oswaldo de Meira Pena, Afonso Arinos de Melo Franco, Mário Vieira de Mello, um monte de gente enterrado na academia brasileira. Por quê? Porque escreve a partir de perspectivas que são diferentes da perspectiva que se tornou majoritária. Se a gente trabalhar um pouquinho, a gente consegue fazer esse movimento com relativa facilidade. E se Deus colocar vocês, como colocou Rafael em sala de aula para fazer esse movimento, como colocou os meus irmãos, veja que trabalho excepcional de uma perspectiva cristã. Só de desenterrar determinados autores que estão escondidos para dizer, a academia não é só isso que vocês estão vendo aqui, não. Tem mais outras coisas aqui que têm perspectivas diferentes daquilo que vocês estão estudando. Pegando o gancho aí, alguém me mandou essa pergunta: como resistir à pressão de relativismo moral e ideológico sem se tornar hostil ou intolerante aos que pensam diferente? Como resistir à pressão de relativismo moral e ideológico sem se tornar hostil ou intolerante aos que pensam diferente? Porque, obviamente, pensamos diferente, escutar o diferente, às vezes a gente já cria uma barreira, mas como a gente pode superar essa barreira e, de fato, ser um instrumento ali na vida daqueles que estão ali ao nosso redor? Sim, eu vou, de certa forma, puxar a questão para a minha palestra novamente e dizer o seguinte: quando Pedro deu o imperativo apologético de Pedro 3,15, o imperativo é, muita atenção a isso, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Essa é a ordem. O resto é consequência disso. Aí ele diz, estando sempre preparados para dar a razão da vossa esperança a todo aquele que pedir. Mas a ordem não é a ordem é santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque se Cristo for o Senhor de nosso coração e nós estivermos preocupados com a glória e a honra dele, nós não vamos perder as estribeiras com as pessoas.
mesmo que as pessoas falem coisas que sejam muito agressivas para nós. Em geral, quando a gente perde as estribeiras e se torna agressivo, é porque os nossos ídolos foram afetados. Entende? Então, ou porque a gente não conseguiu defender, aí ficou sem jeito e foi exposto a gente. Ou porque a gente queria que a igreja fosse perfeita, e aí alguém criticou a igreja, mas a igreja não é, a igreja é criticável. Eu não sei se você sabe disso, tá? Mas a igreja é criticável, ela pode ser criticada. É claro que dói na gente, porque a gente ama a igreja, mas a gente tem que ser verdadeiro naquilo que a igreja pode ser criticada, ela pode ser criticada. O nosso compromisso final não é conosco, não é com a instituição igreja, a nossa compromisso é com quem? Com a honra de Cristo. E como Cristo sabe bem se defender, sabe? Ele sabe, e ele vai vindicar a sua glória e a sua justiça em algum momento. A gente não precisa sair batendo nos outros. A gente vai em ato de amor, até porque, quem sabe elas não têm o coração conquistado e voltam para casa. A gente vai dizer qual é a razão da nossa esperança, mas a gente não vai brigar com as pessoas. Então, eu diria que a chave e o segredo para a gente conseguir lidar com discursos diferentes, sem a gente perder as estribeiras, é santificar a Cristo no coração e ter o comprometimento exclusivo com Jesus Cristo. Se esse for o compromisso, Walker, eu acho que a gente consegue fazer isso com naturalidade. E, veja só, o Evangelho, quem diz isso é o Alistair McGrath, no livro Apologética Pura e Simples. Ele diz, o Evangelho, ele é ofensivo por natureza, certo? Ele é ofensivo. Então, ele pode ofender as pessoas, quando eu proclamo. Mas se ele ofender alguém, que seja pelo seu conteúdo intrínseco, não pela maneira como a gente o expressa. Então, eu não tenho controle, às vezes ele vai ofender as pessoas. Por quê? Porque o Evangelho diz, existe um Deus e não é você. Você tem um problema que você não consegue resolver, só Deus pode resolver por você, e a saída para que Deus resolva esse problema para você é você se humilhar. A gente acha que o problema dos outros com o Evangelho é as questões de ideologia de gênero, aborto. Gente, tem coisa muito mais básica que é problema para o Evangelho. É o que o Evangelho diz sobre Deus e a gente e a nossa relação com Ele. Então, ele pode ofender, mas que seja pelo seu conteúdo intrínseco. Contribuindo aqui com essa pergunta, né, eu vou até citar aqui um trecho de um livro que eu li, chamado O Cristão e a Universidade, do pastor Valmir Nascimento, que ele, citando outro autor, ele fala sobre essa questão de que muitas vezes a questão prática é mais forte do que a questão intelectual. E ele diz o seguinte, a minha geração abandona mais o cristianismo por causa das festinhas universitárias do que pelo barbudo Karl Marx. Os jovens que conheço são mais atraídos pelo relativismo moral prático do que pelo relativismo teórico dos filósofos pós-modernos. E eles são relativistas não porque leem Nietzsche, mas sim porque procuram sensualidade nas redes sociais. Fecha aspas. Então, o que vai deixar uma fé mais sólida, uma fé mais consistente para resistir a essas tentações e desafios é exatamente a sua vida de comunhão com Deus, é usar todos os elementos da armadura de Deus para se fortalecer espiritualmente e saber lidar quando vierem as tentações. Ao passo que, sem deixar de lado também aquilo que o pastor falou, a parte intelectual, estude apologética. Quando for para o campo das ciências, estude questões como criacionismo, design inteligente. Assim você terá argumentos sólidos para rebater essa visão dominante na academia, né? Então, é uma junção de
espiritualidade, de devoção a Deus, mas também com esse esforço intelectual de se fortalecer cada vez mais a sua visão de mundo. E aí eu acho que a citação que ele fez casa muito com a sua ideia, aquela perspectiva do coração, né? Porque aí quando o cara vai e se desvia, aí não é o Marx, não é o Nietzsche, mas toda aquela... Na prática, o cara vai desfrutar dessas coisas, né? Que na verdade foi não questão intelectual, mas coração mesmo. Intelectualidade foi só uma razão, né? Um subterfúgio para justificar. Então é isso mesmo. Aproveitando então o ensejo, vou pegar aqui o gancho da sua fala, que o trabalho nosso, e aí eu quero aproveitar muito, os meus meninos estão aqui, né? A gente está formando eles, né? Está alimentando eles e eles estão formando a sua cabeça. Só que quando a gente já chega na faculdade, a gente já tem cabeças formadas, foi até uma expressão que o senhor utilizou, né? Agora o que a gente vai ter que desconstruir para reconstruir. E me parece que mais aí acaba sendo um trabalho apologético, né? No campo acadêmico. Ok. Então, isso posto, quais livros, qual material bibliográfico que os senhores poderiam nos indicar aí, para que a gente pudesse, em meio a essas questões que a gente acaba lidando no campo acadêmico, quais seriam importantes, interessantes, para que a gente pudesse presentear, né? Porque aqui já tem gente formada, já tem professores, então temos pessoas que recebemos a alegria de serem chamados, como o Robertinho, aquele rapaz de camisa azul ali, vai fazer direito na mesma faculdade que o Rafael Durão estudou. O que a gente podia fazer com ele aqui? Ele vai entrar no próximo semestre. Qual o livro que eu poderia dar a ele para presenteá-lo e ajudá-lo nessa trajetória? Segundo, pegando o gancho, como a igreja pode contribuir na caminhada dessas pessoas que estão adentrando ou que já estão no campo acadêmico, auxiliando-os, dando todo o suporte que elas precisam, para que o coração não seja roubado. O que a gente como igreja pode fazer? Bem, isso aí dá um acampamento inteiro de palestra, né? Bem, eu vou falar da minha experiência. Na minha experiência, existem duas tradições de pensamento que foram muito importantes para forjar a maneira como eu penso e a maneira como eu lido com teorias não cristãs ao longo da minha vida. Então, uma tradição é a tradição que ficou conhecida como apologética reformada, que é a tradição que nasce na década de 20 nos Estados Unidos, no seminário de Westminster, através de um pensador chamado Cornelius Van Til. A partir desse pensador, nós temos vários outros que são Scott Oliphant, Greg Benson, William Edgar, John Frame, mais recentemente, o próprio Vern Poitras. Então, tem toda uma tradição de pensamento que nasce lá no seminário de Westminster, através do Van Til, que formou que é uma das pernas da minha maneira de pensar. Então, eu recomendaria que o pessoal lesse algumas coisas desse pessoal. Então, vou recomendar um livro publicado pela editora Refúgio, do William Edgar, chamado Razões do Coração. Esse é um excelente livro, que seria um livro introdutório de apologética que alguém poderia ler. A Monergismo publicou recentemente um livro do Scott Oliphant chamado A Batalha Pertence ao Senhor. É um outro livro interessante. O livro de epistemologia do Frame, A Doutrina do Conhecimento de Deus, é um livro de cabeceira para mim. Assim, eu já li esse livro mais de 5 vezes, com certeza. É um livro bem grosso assim, A Doutrina do Conhecimento de Deus. Eu volto a ele frequentemente e ele tem sido útil para mim. O Vern Poitras, que eu acabei de citar, tem uma série que a Monergismo está lançando, que é a Redimindo as disciplinas, redimindo a matemática, redimindo a sociologia, redimindo a filosofia, redimindo a linguagem. A Monergismo está lançando isso em português. Mas para quem lê inglês, o Poitras e o Frame disponibilizam isso tudo de graça no site deles. Está lá no framepoitras.org, alguma coisa assim. Você encontra tudo isso gratuitamente lá. Então, essa é uma tradição que para mim é pilar. A outra tradição que para mim foi pilar é a tradição do neocalvinismo holandês.
que é uma tradição um pouco mais antiga, final do século XIX para o início do século XX, não, na verdade até anterior um pouco, se a gente contar os pioneiros, né, o Guillaume Groen van Prinsterer. Mas é a tradição do Kuyper, do Dooyeweerd, do Schaeffer, do Albert Wolters. Então, uma outra tradição que também tem me ajudado muito, assim. E esses caras também estão sendo traduzidos. Então, tem um livrinho, se você quiser assim, falar, pastor, gostei disso, eu quero assim, o mais básico, porta de entrada. Tem um livrinho do Albert Wolters chamado A Criação Restaurada, Base Bíblica para uma Cosmovisão Cristã. Esse livrinho, assim, são 100 páginas, ele é fabuloso, assim, fabuloso. Você lê esse livrinho, ele te prepara muito, assim. Nancy Pierce, aí lê a trilogia do Schaeffer, tem muita coisa sendo publicada. Então, por isso eu queria ir pelas tradições, certo? Para quem for, assim, já estiver na academia, já hardcore, como professor de Sociologia e de Direito, aí eu recomendo a tradição dooyeweerdiana, e tem um site chamado All of Life Redeemed, Tudo da Vida Redimido, All of Life Redeemed, que une todos os pensadores que estudam a filosofia do Dooyeweerd, porque o Dooyeweerd é um filósofo, então ele elaborou uma filosofia, que ele chama de filosofia reformacional, que é base para ciências puras, ou ciências específicas. Então, lá tem gente estudando história, direito, sociologia, tecnologia, linguagem, medicina, tudo à luz da filosofia dooyeweerdiana. Então é All of Life Redeemed. Possivelmente você vai encontrar lá várias pessoas em várias áreas diferentes. E para áreas específicas, aí você tem que procurar os pensadores específicos. Então, por exemplo, existem sociólogos cristãos, só para citar a área dos meus irmãos, extremamente competentes. Um deles é o Christian Smith, um professor, se eu não me engano, na Universidade do Texas, que faz pesquisas assim, acadêmicas fabulosas, inclusive servindo a igreja. Uma das pesquisas mais interessantes do Christian Smith é uma pesquisa sobre a fé dos adolescentes norte-americanos. Pesquisa de campo, com pesquisa empírica, questionário, observação, e aí ele fez e publicou isso posteriormente. Minha memória não é boa, confesso, então eu não lembro o nome do livro, posso procurar depois e achar fácil, mas o livro é isso, uma pesquisa empírica com os adolescentes norte-americanos para saber, esses meninos que estão na igreja, qual é a fé deles? E o resultado é muito revelador. É aí que nasce a expressão deísmo moralista terapêutico. Ou seja, ele chegou à conclusão de que a fé dos jovens norte-americanos não é evangelho. É um deísmo, ou seja, eles acreditam que um Deus criou o mundo, mas não está envolvido com o mundo. Moralista, eles acreditam que vai para o céu quem faz o certo, vai para o inferno quem faz o errado. Moralismo terapêutico. A razão de ser da relação com Deus é fazer feliz. É me fazer feliz. Então, essa é a fé dos adolescentes norte-americanos. E aí, isso chama a nossa atenção agora para a segunda pergunta, que é: o que a igreja tem que fazer? Apegar-se ao evangelho, não lidar com o entretenimento como meio de manutenção de pessoas no contexto e no cenário eclesiástico, e levar a sério a vida intelectual de jovens e adolescentes. Schaeffer, perguntas honestas merecem respostas honestas. Às vezes os nossos adolescentes jovens fazem perguntas e a gente releva isso, fala, não, um dia você vai aprender, é imaturidade, vai crescer um dia. Mas peraí, perguntas honestas merecem respostas honestas. Rapidamente, eu também indicaria aqui alguns livros. O primeiro deles é um livro chamado Visões e Ilusões Políticas. Esse aí também é bom. É uma análise e crítica cristã das ideologias contemporâneas.
Então, hoje o que a gente vê muitas vezes, sobretudo nesse contexto de discussão política, de polarização, é que alguns levantam determinada ideologia como a solução de todos os problemas da sociedade. E aí, nesse livro, o David Koyes, que é um doutor em filosofia, e isso de tradição também, né, o calvinista, ele contesta todas essas ideologias, ele demonstra que por trás de cada uma delas existe uma espécie de idolatria, porque retira Deus do centro e coloca um pensamento teórico, e ele faz o contraponto, né, de uma cosmovisão cristã aplicada à política. Então, para quem gosta dessa área, eu recomendo fortemente esse livro. Outro livro que eu recomendo, esse aqui é mais para a área do direito, é um livro chamado Direito Religioso, Questões Teóricas e Práticas. Esse livro, ele vai trazer questões sobre o direito de liberdade religiosa, que é um direito que, sobretudo nós cristãos, precisamos compreender, assimilar e colocar em prática a cada dia mais, né, diante desse secularismo exacerbado e dessa perspectiva laicista que quer colocar a religião apenas no espaço privado. Então lá você vai saber os seus direitos enquanto cidadão, a liberdade de culto, a liberdade de expressão religiosa, o seu direito de pregar, o proselitismo, né? E aqui, aproveitando, de maneira resumida, eu falo um pouco desses temas nesse meu livro, mas o direito religioso é mais complexo. E um terceiro livro, que é do reverendo Felipe Fontes, que é Você Educa de Acordo com o que Você Adora. Então, nessa obra, ele vai demonstrar, e lógico que ele pode falar muito melhor da obra do que eu, mas ele vai demonstrar essa resistência que tem em relação à educação cristã, e vai mostrar também que a educação secular, ela não é uma educação neutra. Na verdade, ela tem ali subjacente ideologias e pressupostos, né, que querem impor uma determinada visão de mundo. E quando se tem uma educação cristã, desde ali da base, né, quando a criança chegar, o jovem chegar como universitário, certamente ele vai ter consolidado melhor a sua visão de mundo. Então seriam esses livros aí que eu recomendo. Estava perguntando aqui por que ele não indicou o livro dele. Está confiando não, é? Rapaz, eu nem lembrei, é tanta coisa melhor que tem aí no mercado que eu nem lembrei. Mas deixa eu dar uma notícia aqui, um spoiler. Eu estou terminando esse mês, meu prazo é dia 31 de maio, tem 31 esse mês? Final de mês, graças a Deus, um dia a mais. Dia 31 de maio, eu estou terminando um livro para a Editora Fiel, que é um livro chamado Fundamentos Filosóficos para Cristãos. O que um cristão deve saber sobre, ou como um cristão deve pensar sobre a realidade, o conhecimento e os valores. Era um livro que eu estava escrevendo para professores a princípio, mas Jonas me convenceu que eu deveria trabalhar para tornar ele mais amplo. E eu acabei tentando simplificar o máximo possível, mantendo o rigor teórico, para introduzir cristãos comuns, leigos, em fundamentos de filosofia. Eu acho que isso falta para nós. Assim, ter visão sobre a realidade, aquilo que a gente chama de ontologia, visão sobre o conhecimento, que a gente chama de epistemologia, e a visão sobre os valores, que é o que a gente chama de ética. Então, fiquem atentos aí, deve sair até, espero eu, a conferência da Fiel de outubro, se Deus quiser, para que a gente consiga lançar lá e aí vocês fiquem atentos, acho que isso vai poder ajudar bastante também. Para vocês terem uma ideia, eu estou testando isso com os meus filhos, tá? De 15 anos e 12 anos. Então, toda quinta-feira à noite a gente tem um bate-papo para esse treinamento filosófico com os meninos, que minha filha está no 1º ano do ensino médio, meu filho está no 7º ano, e a gente está tentando ali preparar a cabecinha dos meninos para isso. De vez em quando ferve, mas está indo. Aproveitando então para as nossas considerações finais, quero começar ali com o nosso querido Rafael Duran. E tem uma história com essa igreja belíssima, né? Foi através dessa igreja que ele conheceu a Cristo, foi através dessa igreja
que ele foi alcançado por Cristo, e ele sempre como Paulo falava, né, vocês são minhas cartas. Eu acho que o Rafael é uma das nossas cartas de fruto do ministério dessa igreja. Eu louvo a Deus pela vida dele. A gente tem caminhado junto há muito tempo. Ele já tem há duas ocasiões tentado, né, se tornar vereador aqui na cidade. Nós enxergamos nele a vocação, e esse é um aspecto. Até perguntaram aqui como é que a gente pode lidar com política, universidade, academia. Eu entendo que a gente enxergando vocação, porque essa é uma parte do jardim que Deus não desprezou, né? Infelizmente a igreja tem desprezado essa anti-intelectualidade também, e a gente acaba deixando de influenciar nesses ambientes, né? Então, Rafael Duran tem sido uma grande bênção, né? Se Deus permitir, quem sabe um dia ele vai estar aí, né, na Câmara Municipal, se for vontade do Senhor, mas já tem sido um canal de bênção ainda, né, na prefeitura, né, na universidade. E como é bom a gente poder saber que muitos cristãos que estavam perdidos, né, ele tem uma história belíssima, um passado bem obscuro, com envolvimento com muita coisa, e Deus transformou, né, converteu mesmo. Ele ia numa direção, e Deus transformou a vida dele, e louvamos a Deus por isso hoje, por vê-lo, né, sendo um grande instrumento nas mãos do Senhor. Então, suas considerações, logo em seguida, nosso pastor Felipe Fontes estará também fazendo suas considerações, e a gente vai estar orando. Tá. Deixa eu abrir, se o senhor quer dar uma... Vamos lá, então, bem rapidinho aqui, seu Pedro. Quero parabenizar o reverendo pela exposição bem clara, bem incisiva, né? E dizer o seguinte: a minha intervenção é colaborativa também, porque muitos aqui passaram pela universidade, mas disseram: eu passei pela universidade 3 anos, 5 anos, 6 anos. Eu vivi mais de 40 anos na universidade, e eu vivi como acadêmico, vivi como pós-graduando, vivi como professor, e ainda vivi, por incrível que pareça, como sindicalista dentro da universidade. Então, essa experiência, e aí eu reporto isso para o que foi colocado aí, os entraves de nós mesmos na universidade, com um diferencial. Eu só me converti muitos anos depois de estar aqui em Campina Grande, mas sempre fui um homem temente a Deus. E quando aqueles 3 pontos, o orgulho, ele chama muito a nós o egoísmo, e nós ficamos muito ensimesmados e achamos que na universidade já sabemos tudo, estamos acima de todos. O outro, que é a questão do temor, porque hoje a moda é ser politicamente correto. Se você for aceito no meio do que se diz, então você está de parabéns. E, por fim, o último tópico foi, sim, a liberdade. A liberdade que hoje é confundida com libertinagem, não é? Instituída. Então, todos esses fatores, eles reunidos, mas assim, eu tive todo esse tipo de vivência na universidade. E vi coisas inconfessáveis, e vivi coisas chocantes, mas escapei e estou vivo até agora, graças a Deus. E por fim, quando o Rafael colocou a questão lá do professor dele, né? Os ditadores professores, quando ele chega lá e diz que a partir de agora só se vai aprender e saber e professar o que se diz e se ensina, e se esqueça o passado, ele deixou de ser, digamos, professor para ser um ditador, e ele também esqueceu que antes de ser professor, que é aquele que diz o que vai acontecer e prova que acontece, ele precisa ser um educador. É diferente de ser só professor. Era a minha colaboração, agradeço. Vamos lá? Então, quero agradecer o convite em nome do Núcleo de Estudos em Política, Cidadania e Cosmovisão Cristã, que em parceria está realizando esse evento,
dizer que para nós é uma honra, uma alegria estar aqui tratando desses temas. E eu fico muito grato a Deus pela oportunidade de estar aqui ladeando irmãos em Cristo, que eu admiro, que eu acompanho, que eu leio as obras, como o pastor Felipe e também com o meu pastor Valker, que como bem falou um pouco sobre a minha história, só para resumir aqui. Aqui atrás é uma linha do trem, e aqui antigamente eu ia para essa linha do trem para usar drogas, né? E hoje eu estou aqui pregando a palavra de Deus, dando o meu testemunho, e glória a Deus por isso, e pela igreja, pelo pastor e por toda a liderança que sempre me discipulou, né, e me ajudou nessa caminhada. Então, agradeço, desejo que Deus abençoe a todos e que aqueles que enfrentam a academia cada vez mais se fortaleçam na comunhão com Deus e também exercitando a mente para ficar bem preparado para responder com mansidão esses desafios que são impostos na nossa vida acadêmica e profissional. Deus abençoe a todos. Irmãos, minhas palavras finais também são apenas de gratidão. Para mim é uma honra, um privilégio poder participar desse tempo aqui, conhecer pessoalmente Rafael e também estar com o Valker aqui. E dizer que o meu coração sempre se anima, né, nessas viagens em que Deus nos mostra o que Ele está fazendo em outros lugares, não é? E eu falo como alguém de fora, dizendo a vocês agora, assim, de coisas que a gente às vezes não percebe. Veja o que Deus está fazendo aqui. Vocês têm aqui irmãos, professores universitários, que têm o privilégio de ocupar cadeiras que para fazer diferença nesse ambiente que às vezes é tão hostil. Então, às vezes a gente fica pensando, o que pode acontecer? Enquanto, na verdade, já está acontecendo. Deus já está fazendo isso. É que a gente está tão acostumado com isso, assim, no nosso quintal, que a gente não percebe o quão grande é aquilo que Deus já está fazendo. Então, ouça a voz desse ainda jovem pastor, que vem lá de longe, e aí consegue enxergar de fora, e diz assim, olha, não é em toda a igreja, com 170 pessoas, não é isso? Que você tem pelo menos 3 professores envolvidos em universidades na cidade. Isso não é comum, não é comum. Então Deus já está fazendo, Deus já está trabalhando entre vocês. Minha sugestão é, sejam fiéis a Deus, ao Senhor, não se preocupem com os resultados pertencem a Ele, sejam fiéis ao Senhor, e Ele vai usar a vida de vocês para abençoar essa cidade, os jovens dessa igreja, e para que o nome dele seja glorificado. Então, queria agradecer mais uma vez